Olá, como vão vocês? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que é muito polêmico e ao mesmo tempo extremamente importante e extremamente necessário, porque é um dogma e uma doutrina que tem afetado a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. É o dogma ou doutrina da desassociação, da expulsão ou excomunhão, da disciplina bíblica. A Bíblia apoia a disciplina? É lógico que sim. Para aqueles que são cristãos, a Bíblia é como se fosse a carta de um pai amoroso que passa instruções e orientações aos seus filhos. E um pai amoroso que cuida, toma conta dos seus filhos, quando é preciso, ele tem que aplicar a disciplina para que seu filho continue andando no caminho correto. Então, de forma simples e direta, a Bíblia apoia a aplicação da disciplina. Mas como deve ser ministrada a disciplina cristã? Então, nesse vídeo, eu vou tentar abordar com vocês vários aspectos de acordo com a palavra de Deus. E nessa consideração, nós vamos usar a Bíblia King James e também a tradução do Novo Mundo de 1986 das Testemunhas de Jeová. E por que abordar esse tema? Porque há muita controvérsia. Muitos defensores das Testemunhas de Jeová, eles alegam que os desassociados, aqueles que abandonaram, os dissociados, aqueles que saíram por conta própria também, os que foram expulsos, escondem informações acerca da desassociação ou do motivo do porquê ela é aplicada e tentam apresentar esse dogma como eles praticam com uma luz favorável. Nós entendemos que a organização das Testemunhas de Jeová precisa manter o controle dos seus adeptos e por isso ela usa, né, como uma ferramenta essa doutrina, esse dogma da desassociação para prender cada vez mais as pessoas ali dentro. Quem sai fica com tanto medo de perder todos os contatos que tem que ele se vê obrigado a voltar. E muitos que estão lá dentro, que sabem que ali é uma organização religiosa de controle mental com fim lucrativo, que agora eles só pensam em construir novos salões, reformar e vender, que querem sair de lá, mas não saem porque se forem desassociados ou se dissociarem, eles sofrerão o ostracismo. E nós vamos ver nesse vídeo justamente essa questão. Já comprovamos, já sabemos que a aplicação da disciplina é necessária, mas será que o ostracismo que as testemunhas de Jeová praticam em cima dessa doutrina é realmente bíblico? O que será que a Bíblia nos tem a dizer sobre isso? Então vamos abordar primeiramente aqui, lendo na Bíblia, o texto básico que as testemunhas de Jeová usam para aplicar essa questão da desassociação. Vamos ver se eles têm uma base bíblica para isso. Eu vou ler aqui na versão, né, King James, Bíblia de Estudo, 1611, o livro de primeira, livro não, né, a carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 5, vamos ver primeiramente versículos do 1 até o 5 e vamos considerando passo a passo esses versículos. É relatado frequentemente que há fornicação entre vós, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado, que alguém possua a mulher de seu pai. Então vejam só, tinha um homem lá dentro da congregação do primeiro século em Corinto que estava praticando um tipo de fornicação que nem entre os gentios ou os mundanos, como dizem as testemunhas de Jeová, era praticado. Ele estava ali tendo como esposa a mulher do seu próprio pai, ou sua madrasta. E aí continua. E vós estáis convencidos, e nem vos haveis entristecido para que fosse tirado do meio de vós o que fez esta ação. Os cristãos estavam lá dentro, né, olhando aquilo acontecer e não tomavam nenhuma atitude. Era um pecador que estava ali cometendo um pecado crasso, pecado grave do ponto de vista cristão, e a congregação estava como que passando a mão na cabeça dele. Muita semelhança hoje com o que acontece dentro das congregações das Testemunhas de Jeová, onde filhos de anciãos, que são pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que têm mais influência, são protegidos.
só acabam perdendo um privilégio, sendo desassociados, quando a coisa se torna realmente muito pública e não tem como mais controlar. Aí tem que ser tomada uma atitude. Ao passo que outros, né, os leigos, aqueles que não têm nenhuma influência, aqueles que se forem expulsos não vai fazer diferença, são expulsos imediatamente. Então era mais ou menos isso que a gente consegue entender aqui que estava acontecendo na congregação do primeiro século. Desculpe. Depois no versículo 3, o apóstolo continua: Pois eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se eu estivesse presente a respeito daquele que fez tal ato. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunido, vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Observaram? O apóstolo Paulo ficou tão indignado vendo a atitude passiva da congregação, que ordenou que eles expulsassem aquele homem. Qual era o objetivo? Para que pelo menos a alma dele, no futuro, no dia do Senhor, fosse salva. Então o objetivo era fazer com que aquele homem sentisse, né, o pesar daquele pecado que ele estava praticando e depois pudesse voltar, ou pelo menos ser perdoado por Jesus no dia do seu futuro julgamento. Então vejam só, mesmo sendo uma instrução dura e clara, o apóstolo ainda tinha por amor, um quê de amor ali, porque ele queria salvar aquele homem de qualquer forma. Aí os versículos 9 ao 13 tem a ordem derradeira do apóstolo. Vamos ver, pular ali para os versículos do 9 até o 13. Aí continua assim: Eu vos tenho escrito por carta, para não vos ajuntardes com os fornicadores. Olha, não é para manter relação com os fornicadores. Quando fala fornicadores, nós vemos que o verbo está flexionado de uma forma que indica que os fornicadores eram pessoas que estavam praticando o pecado. Não é quem praticou uma vez, duas, três, se arrependeu e está buscando o perdão de Deus. Não, era aqueles praticantes impenitentes que davam evidências para quem pudesse olhar que eles eram pecadores mesmo e que não queriam mudar. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo fala. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo. Aí ele especifica. Mas não estou falando para você parar de ter relação com os fornicadores que não são cristãos. Por quê? Porque senão eles teriam que se separar do mundo, que é o que diz aqui. Ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo, logicamente. Aí ele faz aqui agora o contrassenso. Mas agora escrevi que não vos mantenhais na companhia de qualquer homem que se chamado de irmão seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor. Com tal homem nem ainda comais. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão fora? Não fazeis julgamento vós, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós esta pessoa perversa. Observaram? Então aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que deveria ser expulso aquele pecador impenitente, aquele que desse a evidência de que estava cometendo um pecado grave e que não queria voltar atrás no seu erro. Esse deveria ser expulso da congregação. E ele fala que deve ser expulsa a pessoa perversa. Então são pessoas que demonstrariam esse grau de perversidade, de maldade, que deveriam ser expulsadas, né, desassociadas da congregação. Então a Bíblia é bem clara nesse aspecto. Realmente, a doutrina da desassociação tem base bíblica. Mas como deveria ser o tratamento dispensado a esses que foram expulsos da congregação? Será que é como as testemunhas de Jeová praticam? O ostracismo, o banimento, a morte social da pessoa, fazer com que ela perca todos os vínculos familiares e seja desprezado por todos aqueles que ele conhecia antes? Será que é mesmo assim, mesmo num caso de um pecado?
muito grave como o desse homem que nós consideramos em 1 aos Coríntios? Vamos começar a desmistificar isso a partir de agora. Vamos ver ali 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 em diante. Eu quero que vocês já, como um incentivo de pesquisa, observem que 1 Coríntios foi escrita no mesmo ano que 2 Coríntios. Segundo os pesquisadores, os estudiosos bíblicos, há uma diferença de pelo menos 60 dias entre as duas cartas. 2 meses. Veja qual foi o comportamento que a congregação aplicou para com aquele homem e a própria atitude do apóstolo Paulo depois que a disciplina começou a surtir efeito. Vejam só, vamos ver lá em 2 Coríntios, então, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Vamos chegar lá. Capítulo 2, versículos do 1 em diante. Aqui a Bíblia nos diz assim: Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. O apóstolo Paulo está escrevendo para eles, né, porque na primeira carta ele teve que dar aquela ordem dura para a desassociação, e ele sentiu que estava escrevendo aos coríntios, e produzindo tristeza neles, e depois nós vamos ver aqui que nele próprio continua assim: Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Olha, se aquilo que eu fiz, que eu ordenei vocês, está causando tristeza, vocês estão tristes, eu for aí, quem é que vai me consolar, senão aqueles que também estão tristes por causa da ordem que eu dei? Eu escrevi isto mesmo a vós, para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, tendo confiança em todos vós que a minha alegria é a alegria de todos vós. Porque em muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais absolutamente por vós. Então o apóstolo Paulo assegura que apesar, né, de ter causado tristeza, ele tinha amor pelas pessoas lá em Corinto. E vamos ver que, inclusive, aquele homem pecador. Continua. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Assim que, ao contrário, vós devieis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso vos rogo que confirmei o vosso amor para com ele. E para esse fim também vos escrevi, para saber de vós, por essa prova, se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não tenha ou não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Olha só que lição de amor do apóstolo Paulo. Observaram o que ele disse? Que aquela disciplina que foi infligida causou muita tristeza. Aquele homem se arrependeu de verdade e estava como que para ser consumido pela sua excessiva tristeza, e toda a congregação também. Toda a congregação sofreu junto com aquele homem. Ninguém ficou feliz porque ele foi expulso, mesmo diante daquele pecado grave que ele cometeu. Talvez era um irmão muito bom, muito querido, e deu um passo em falso, tá certo? Um passo em falso de um jeito que nem no mundo daquela época era praticado. Mas a congregação sentiu, e o apóstolo Paulo também sentiu. Então, depois de 2 meses, mais ou menos, ele pediu, olha, traz esse homem de volta. E é interessante um aspecto aqui, não sei se vocês perceberam, no versículo 7, vou ler de novo para vocês. Assim que, ao contrário, vós deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. A preocupação era essa, ele não ser destruído
né? Talvez até ser levado a cometer um suicídio, porque estava apartado da congregação, dos seus irmãos cristãos. E o versículo 6 mostra qual foi o grau, qual foi a extensão da disciplina dentro da congregação. Isso é importante. Vamos ver o versículo 6, diz assim, ó: suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. É interessante isso, né? Aqui fala que foi toda a congregação? Não. Fala que foram muitos que aplicaram aquela disciplina que o apóstolo Paulo incentivou, de talvez nem mesmo comer com tal homem, porque ele era um praticante do pecado. Mas a partir do momento que a disciplina chegou até ele, possivelmente ele abrandou, ele parou de praticar aquilo que era errado e começou a ficar muito triste. E em menos de 60 dias, ou em 60 dias, o apóstolo Paulo pediu para que ele fosse readmitido. Agora vocês sabem o que é mais interessante? Nessa Bíblia King James falou que a disciplina infligida por muitos já era o suficiente. Isso já indica que muitos não são todos. Agora vamos ver como a tradução do Novo Mundo de 1986, essa Bíblia aqui, ela verte essa passagem, né, esses versículos aí. Vamos ler lá. 2 Coríntios, no capítulo 2. Vamos ver aí o versículo 5 e o 6 e o 7, que vão ser a nossa base aqui. Ora, se alguém causou tristeza, ele entristeceu não a mim, mas a todos vós até certo ponto, para não ser rigoroso demais naquilo que digo. Esta censura da parte da maioria é suficiente para tal homem, de modo que agora, ao contrário, deveis perdoar-lhe bondosamente e deveis consolá-lo, para que tal homem não seja de algum modo tragado pela sua excessiva tristeza. E aí, o que vocês me dizem, testemunhas de Jeová e aqueles que praticam o banimento dentro das congregações, dentro das suas igrejas? Eram todas as pessoas que precisavam praticar aquela punição? Sejam sinceros, o que está escrito aqui na Bíblia, na própria tradução do Novo Mundo, a disciplina foi aplicada pela maioria, não por todos. Maioria não é todos. A maioria é, você tem 50, 51, você tem 100. Divide no meio 50 e 50. Está empatado. 51 a 49. 51 é a maioria. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, não tem como determinar, não tem como você chegar e falar, ó, lá na congregação em Corinto tinha 100 pessoas, 99 aplicaram a punição. Não, não dá para saber. Aqui deixa bem específico, bem claro, foi a maioria das pessoas que aplicou aquilo. Talvez muitos irmãos que tinham uma associação achegada com ele, cortaram um pouco isso. Talvez outros que já não tinham muita associação, não se aproximaram. Isso fez com que aquele homem sentisse e voltasse atrás, e em menos de 2 meses ele foi readmitido. Agora, o que nós não percebemos aqui na ordem do apóstolo Paulo, considerando lá 1 Coríntios, que nós já lemos. Aonde está escrito lá em 1 Coríntios que se o pecador impenitente fosse um jovem de 16 anos, os pais deveriam mantê-lo dentro de casa, mas não ter contato espiritual com ele. Aonde está escrito isso na Bíblia? Consegue provar para mim? Onde está escrito na Bíblia que, olha, se for o homem casado com a esposa, ela vai expulsá-lo de casa? Onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia que poderia ficar com o homem dentro de casa e manter afastado ali os vínculos espirituais? Essa ordem não está expressa ali em 1 Coríntios. Isso é um dogma humano. A Bíblia não mostra qual era a disciplina em termos práticos que se aplicou. Era só o afastamento da associação com aquele homem. Não fala nada que era uma associação espiritual ou que era vínculos espirituais que deveriam ser colocados em risco. O homem foi banido, ao que tudo indica, para que ele nem comessem com ele, quer dizer, não tivessem um convívio social com ele. Mas os vínculos espirituais, ele poderia continuar indo na congregação, talvez até ser cumprimentado por alguns, por aqueles que se sentissem à vontade em cumprimentá-lo.
Ah, não, Ricardo, mas aí você está tocando outro ponto. A Bíblia diz claramente que pessoas que foram expulsas ou se dissociaram da congregação, não se pode ter contato com elas. Será mesmo? Então, as testemunhas de Jeová, elas costumam usar um texto bíblico para apoiar, né, essa questão de nem mesmo cumprimentar aquele que abandonou. Que texto bíblico é esse? Vamos ver. Se eu não me engano, é 2 João, versículo 10. Vamos abrir lá, 2 João, versículo 10. Mas será que esse texto está falando realmente disso? Vamos abrir aqui, 2 João, versículo 10. Ó, diz assim, ó, 9 e 10, ó. Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem junto ao Pai como ao Filho. Se alguém vier ter convosco e não trouxer esta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda toma parte em seus feitos malignos. Olha só. Então aqui a Bíblia deixa claro, né, que não é para cumprimentar aqueles que não seguem a doutrina do Cristo. E quem são esses que não seguem a doutrina do Cristo? Ora, se você lê 2 aos Coríntios, 2 João aqui, inteiro, você vai perceber que quando o apóstolo está falando desses que não seguem a doutrina do Cristo, ele está falando do anticristo, daqueles que negam a Cristo e que negam o Pai. Então, como é que você vem e pega um texto, pinça um texto fora totalmente do contexto e apresenta como se fosse uma regra bíblica? Eu convido vocês a lerem 1 João 2, 18 ao 29, que vai mostrar isso claramente. Quem é o anticristo, e que esses versículos estão falando, de 2 João, estão falando especificamente do anticristo. Não tem nada a ver com pessoas que abandonaram a congregação, com pessoas que foram expulsas da congregação. A Bíblia não dá essa orientação em relação a pessoas que, por exemplo, não querem mais fazer parte. Ah, eu não quero mais fazer parte da congregação. Para mim, é que já deu, eu quero ir embora. Aí você tem que tratá-la como um ser escorraçado, um ser sujo. A Bíblia não ensina isso. Você está vendo dentro da Bíblia. Nós usamos a própria tradução do mundo para mostrar para vocês que a Bíblia deles identifica de forma direta. A disciplina foi aplicada para a maioria. E esse versículo que diz que não deveis cumprimentar está falando daquele que é o anticristo, aquele que nega a Cristo. E negando a Cristo, ele está negando ao Pai. E negando ao Pai, ele está negando ao Cristo. É assim que funciona. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós estamos lendo aqui dentro da Bíblia e você está vendo junto comigo. Por isso é importante nós fazermos a consideração da Bíblia como um todo. E não só das partes que nos convêm. Então, vamos ver aí, ó, 1 João capítulo 2. Vamos ler na Bíblia para a gente entender claramente esse assunto. 1 João. 1 João, capítulo 2. Deixei aberto aqui, mas já perdi. Vamos ver? 1 João, capítulo 2, versículos 18 em diante. É a identificação do anticristo. Que a Bíblia diz assim, ó. Filhinhos, é a última hora. E como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Olha só. E vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, esse é o anticristo. As pessoas que negam que Jesus é o Cristo,
que negam ele como o único Salvador e Redentor das nossas almas, dos nossos corpos, das nossas vidas. E quem é que faz isso todos os anos? Na comemoração da morte de Cristo? Que não deixa as pessoas tomarem dos emblemas? Que passam de mão em mão e as pessoas estão ali pensando que estão demonstrando um respeito e estão negando o poder do sacrifício resgatador de Cristo? Vocês sabem quem. E continua. Quem age assim, ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Então, as testemunhas de Jeová se vangloriam de ser a única religião verdadeira, porque usam por assim dizer, nome de Deus, mas elas acabam negando o próprio Deus quando rejeitam a Cristo. Quando colocam na sua Bíblia versículos onde o corpo governante assume o papel de Cristo, se coloca como substituto de Cristo. Então, quem pratica esse tipo de coisa é o anticristo. Sei que nós estamos entrando em um outro aspecto aqui, mas faz tudo parte da nossa consideração. E aí, aqui continua. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isso que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensinara todas as coisas, e é verdade e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então você não deve cumprimentar aqueles que negam o Cristo. Né, se formos aplicar isso aí de forma direta, né, era o correto mesmo quando você se dissocia ou quando você é expulsado, né, por algum pecado que você praticou, você mesmo nunca mais cumprimentar as testemunhas de Jeová. Isso tem que proceder de você, porque é essa organização religiosa que rejeita o Cristo. Se colocam como substitutos de Cristo, escrevem nas suas publicações que Cristo já deram muito destaque a ele, que tem que se dar destaque ao Pai, sendo que todas as coisas, todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Falam nas suas publicações que Cristo tem prazo de validade. Então, quem é o anticristo? Aquele que ensina uma doutrina que separa famílias, cria o sectarismo. Aquele que pega a Bíblia e transforma o seu conteúdo de uma forma que defenda as suas ideologias, os seus dogmas, as suas doutrinas. Esse é o anticristo. E isso se aplica a quem? A organização das testemunhas de Jeová. E voltando aqui ao nosso tema. Como é que devem ser tratados aqueles que saíram de dentro da congregação? Vamos ver como a Bíblia mostra isso agora nas palavras do nosso Senhor e Salvador Cristo. Então vamos ver? Mateus capítulo 18, versículos do 11 até o 20. Mateus capítulo 18, versículos do 11 até o 20. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 10 em diante. Eu quero que vocês deem atenção ao seguinte. Notem só em que contexto a orientação do próprio Jesus está inserida. Vejam só, nós vamos considerar aqui. Vamos lá, diz assim, versículo Mateus 18, 10 em diante. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontrar, ou a encontra, na verdade eu vos digo, ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram.
Assim também não é a vontade de nosso Pai que está no céu que se pereça um destes pequeninos. Que coisa, né? Isso aqui tem alguma coisa a ver com a doutrina da desassociação praticada pelas testemunhas de Jeová? Você consegue comprovar para mim na Bíblia que isso aqui tem sentido com o que nós acabamos de falar sobre a doutrina das testemunhas de Jeová, da desassociação, do ostracismo? Será que isso tem alguma coisa a ver? Olha, um pastor, ele está com 100 ovelhas, como Jesus disse aqui. Uma desgarra, teimosa, pega e vai fazer aquilo que ela quer, se solta do rebanho. O que o pastor faz? Ele coloca as 99 lá em segurança, deixa elas bem protegidinhas, cuida delas e vai atrás daquela que estava perdida. E vai atrás, ele procura, ele sai até que consegue encontrá-la, que ele encontra ela, ele pega no colo, leva para o rebanho, trata ela com mais ternura, com mais carinho, para ela se sentir achegada e não desgarrar mais do rebanho. Para ela reconhecer a voz do pastor. É assim que ele faz. Agora não, as testemunhas de Jeová fazem assim, ó, a ovelha deu um problema, ela desgarrou, vai lá, procura ela, encontra, a hora que encontra, ó, por que você se desgarrou? Ah, não estava concordando muito não. Ah, então tá bom, tá, abre a porteira, tchau, vai embora. Aí fica só com as 99 lá e perde aquela lá. É assim, lá na organização da Testemunha de Jeová é assim. Ou como um texto diário que foi considerado na semana que eu gravo esse vídeo. Fala lá que se uma ovelha estiver doente, o pastor isola ela, protege as outras e toma cuidado dela. Eles mesmos dão um tiro no próprio pé quando consideram uma coisa dessa, porque o pastor, ele vai lá, protege as 99 para não ter contato com aquela que está doente, para ela não ser contaminada. Bom, verdade. Só que ele cuida daquela que está doente, com tanto amor, com tanto carinho, ele vai lá ver se ela está bem, ele vai lá todos os dias de manhã, ele vai lá colocar o remédiozinho na boquinha dela, ele trata dela e cuida melhor dela do que das outras 99 que está lá protegida, que já está em segurança, que está sã. Então ele dispensa uma atenção especial naquela que está doente. Agora, se é uma Jeová, não. Elas pegam essa ilustração que nós estamos vendo aqui de Jesus, transformam ela de uma forma que assim, que dá a entender para as testemunhas de Jeová que eles estão cuidando da ovelha quando expulsa ela. Ora, como que você cuida de alguém que você vai lá, não, você está contaminando aqui, tchau, joga para fora. Joga para fora do redil, joga para fora do rebanho. E deixa ela, o Deus dará, porque eles não querem saber de desassociado, não. Eu já fui ancião e eu sei como é que funciona. Fala desassociado, eles não querem ter nem um pingo de trabalho. Então não se aplica. Vocês não sabem o que significam o que está escrito aqui em Mateus capítulo 18, versículos 10 até o 14, essa ilustração que nós consideramos. Agora vamos continuar aqui na Bíblia. Vejam o contexto, a introdução que Jesus usou para depois estabelecer aqui um parâmetro para o tratamento daqueles que se afastam do rebanho. Vocês ouviram, né? Primeiro ele já começou no versículo 10, dizendo para não desprezar nenhum destes pequeninos, porque os anjos que ficam junto do Pai estão sempre vendo a face do Pai. O que Cristo quis falar com isso? Deixar um alerta, olha, tomem cuidado. Vocês vão ficar desprezando aí, os anjos estão vendo e eles estão direto junto com o Pai. Então eles podem levar informações para o Pai do comportamento que vocês estão tendo para com aqueles que se afastaram. Vejam só o que diz aqui o versículos 15 e diante. Olha só. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então veja só já o modo cristão de começar a resolver as coisas. Tem um problema com alguém? Vai lá e procure ele, a pessoa com quem você tem problema. Escutou você? Acabou o assunto. Está resolvido. Não tem mais que levar adiante. 16. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas cada palavra seja confirmada.
Bom, você tentou, não te ouviu, aí você pega lá mais 2 irmãos, não fala que irmãos que é, não fala se é ancião, não fala se é um publicador. Você pega mais 2 ou 3 e vai lá e fala com ele. E tenta resolver o problema com ele. Bom, e se ele não te escutar? Vamos ver. E se ele recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar a ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Olha só que interessante. Aí vamos lá, você foi lá, levou 2 ou 3 testemunhas, tentou resolver, o teu irmão não te escutou, não quis resolver o problema consigo. Aí o que você vai fazer? O terceiro passo é aí que você vai lá e informa a congregação: olha, eu tentei resolver o problema com o irmão tal e ele não deu atenção. Aí a congregação vai buscá-lo e falar: olha, foi relatado aqui um problema entre você e o fulano de tal, e aí, você, né, se considera culpado? Você vai ressarcir ali, talvez, do prejuízo que você tenha causado àquela pessoa? Ah, não, não vou. Aí, se ele não ouvir nem a congregação, como ele tem que ser tratado? Como um homem gentil e um publicano. Olha só, como é que Jesus tratava os gentios e os publicanos? Ele desprezava eles? Jesus não maltratou nem mesmo os fariseus que procuravam matá-lo. Os fariseus, teve uma certa passagem bíblica aqui que estavam muito bravos com Jesus porque ele comia e recebia os pecadores, os publicanos. Tem lógica o que vocês fazem, testemunhas de Jeová? O ostracismo tem base na Bíblia, você lendo esses versículos? Por favor, confirme na sua Bíblia, na perversão do Novo Mundo. Lá também tem esses mesmos versículos. Aí continua. Na verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ainda eu vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Observaram a, a, aqui nessa afirmação de Cristo? Qual é o perigo de você aplicar uma punição sobre uma pessoa? Ele fala, olha, eu acato o que vocês fizerem. Mas aí, você tem certeza de que você está fazendo? Você sabe se uma pessoa é um pecador impenitente? Talvez por apenas um pecado que ela cometeu? É preciso muito para se expulsar uma pessoa da congregação. Um pecado que realmente fique claro para toda a congregação. Aí sim a pessoa é expulsa. Foi o que aconteceu no primeiro século. E voltando lá no caso daquele homem, né? Aonde está escrito lá que foram reunidos 2 ou 3 anciãos que levaram atenção para ele através de um livro, um manual secreto ou confidencial, como queiram dizer, que tinham leis e diretrizes que os anciãos lá do primeiro século seguiram, e aplicando aquelas leis e diretrizes, aquele homem foi expulso. Vejam só como foi tratado o caso. O apóstolo Paulo chegou de forma aberta à congregação, numa carta para toda a congregação. Olha, tem um homem aí que está fazendo isso, isso e aquilo. E é interessante, né? Não foi anunciado o nome dele, só se falou do pecado e depois foi aplicada aquela disciplina. Talvez ali chegaram os representantes da congregação, os anciãos, e conversaram com ele: ó, nós vamos expulsar você por causa desse seu pecado. Não foi dado anúncio nenhum da tribuna com o nome da pessoa para ela ser marcada e banida. Viram o que disse aqui em Mateus 18? Vocês viram, não é para desprezar nenhum, é o contexto. Antes de mostrar essa orientação aqui sobre como tratar aqueles que se afastam, aqueles que não querem resolver os seus problemas na congregação, Cristo mostrou que ninguém deve ser desprezado. E vocês sabem muito bem disso. No Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 5, versículos do 43 em diante, Jesus Cristo ele deixou isso bem claro. Vejam só lá, ó. Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte. Olha lá.
Versículos Mateus 5, 43 em diante. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que praticam as testemunhas de Jeová. Elas só amam o seu próximo e o seu próximo é somente aqueles que estão dentro da congregação. Os que saem, os que não pertencem, são considerados como pária, como lixo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? É fácil amar quem te ama. Não fazem os publicanos o mesmo? Não fazem as pessoas das nações, os mundanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que outros? E aí, testemunha de Jeová? E aí, você que bane as pessoas na sua organização religiosa? Quando você faz isso, você está fazendo mais que o quê? Que diferença, que coisa diferente você está fazendo do que as outras pessoas já fazem? Sendo que o cristão deveria ser diferente? Não, o cristão, ele apoia aquilo que é justo. Se é preciso, ele demonstra amor até aqueles que o odeiam, para tocar o coração dessas pessoas. Como costuma dizer o amigo Chamael, não adianta você dar mais droga para uma pessoa que já é drogada. Você não vai curar ela. Pelo contrário, você só vai prejudicar ainda mais ela. Então, se a pessoa é um pecador, você a expulsa e maltrata, que de diferente você está fazendo? O que é que esse comportamento vai ajudar a pessoa? Ah, vai ajudar ela a cair em si e voltar. Será mesmo? A maioria das pessoas que se afasta nunca mais volta para a congregação. Eu fui ancião e eu sei disso. E vocês, testemunhas de Jeová, todas sabem disso. Continua. Os publicanos não fazem assim? Novamente a pergunta. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Claro que nós nunca vamos conseguir ser perfeitos como o Pai Celestial, nunca vamos ser perfeitos como seu Filho Cristo, porque nós já nascemos imperfeitos. Mas nós podemos procurar seguir o mais de perto possível esses passos. Então a Bíblia, de forma alguma, dentro das suas páginas, ela incentiva o ostracismo, assim como fazem as testemunhas de Jeová. E para chegarmos aqui à parte final da nossa consideração, eu quero que vocês leiam comigo um versículo bíblico escrito pelo Tiago. Tiago, no capítulo 5, versículos do 13 até o 20. Como é que se deveria considerar aqueles que têm dúvidas, aqueles que estão doentes em sentido espiritual, aqueles que pecaram? Será que é fazendo uma comissão judicativa com 3, 4, 5 anciãos para determinar se ele é um pecador impenitente? Será que é isso que a Bíblia ensina? Vamos ver aqui. Tiago, no capítulo 5, versículos do 13 até o 20. Por favor, testemunhas de Jeová, depois que vocês lerem esses versículos na sua tradução, pensem, raciocinem com seu coração. A disciplina é bíblica. Sim, é bíblica, mas somente para aqueles que fazem um pecado grave, crasso, que demonstram pela sua conduta e por sua ação que eles não apoiam aquilo que é correto de acordo com as Escrituras. Aqueles que demonstram, evidenciam por sua conduta que não querem ser cristãos. E vocês não têm capacidade de apurar isso quando uma pessoa comete um simples pecado, quando ela dá um simples deslize. Vamos ver aqui, capítulo 5, versículos 13 ao 20 de Tiago. Depois vocês podem considerar, né, todo o contexto. Diz assim, olha só. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente?
que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vejam só como se aplica a disciplina cristã, com a oração, com o objetivo de curar, de ajudar. Se ele está doente, vai lá, ore sobre ele. Orou sobre ele, depositou a confiança em que Deus e Cristo o está perdoando, ele será perdoado e ele será levantado. Não é melhor assim? Não é melhor assim disciplinar as pessoas? Continua. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aonde você pode juntar para mim que esses versículos significam que você deve expulsar uma pessoa porque ela cometeu um pecado? Vocês sentiram o amor, o carinho com que o apóstolo, aqui o discípulo Tiago escreveu isso? Olha, ore para a pessoa que está doente. Se ele está se afastando, faz ele voltar. Se você voltar, você ganhou uma alma. Nunca tem o objetivo de destruir a pessoa. A disciplina bíblica é de curar, é de salvar. Onde está escrito aqui que deveria orar, depois expulsar a pessoa, como fazem as testemunhas de Jeová, nas suas comissões judicativas? Aonde se harmoniza com a Bíblia esse procedimento que elas praticam, esse dogma? Como é que eles transformam a doutrina de uma disciplina bíblica numa doutrina da Idade Média, do banimento? Carrascos. É isso que vocês são para com as pessoas que pecam, para com as pessoas que cometeram talvez uma simples falha. Vamos supor, por exemplo, na onde você viu aqui, Testemunho de Jeová, né, fazendo uma aplicação agora, de um exemplo prático. Uma jovem se envolve com uma pessoa no seu local de trabalho. Estava talvez triste, desanimada, acaba sendo influenciada, cai na lábia aí de um galanteador, acaba cometendo fornicação e fica grávida. Uma única vez. Ela se chega à congregação, pede perdão e ajuda para ser curada espiritualmente. Apoio. Aí a congregação vai lá, não, ó, ela tem que ser expulsa porque ela cometeu o pecado e a evidência do pecado é a sua barriga. O bebezinho que está crescendo lá dentro é a evidência do seu pecado. Então ela tem que ser expulsa. Mas ela cometeu aquele ato, talvez enganada, ou talvez propositalmente naquele momento, mas foi uma única vez e ela se arrependeu amargamente daquilo. Será que Cristo apoiaria a expulsão dessa pessoa da congregação? Será que o apóstolo Paulo, que escreveu aquilo que nós vimos aqui, apoiaria a expulsão dessa pessoa da congregação? Será que, com base no que lemos em Tiago, ele apoiaria a expulsão dessa pessoa da congregação? Responda sinceramente. Responda com os olhos de Deus e de Cristo, não com os olhos do seu corpo governante. Nunca eles expulsariam uma pessoa que se arrependeu do seu pecado e que está procurando corrigir os seus erros. Nunca. Então isso é o que eu quero passar para vocês como mensagem nesse vídeo. Que para uma pessoa ser expulsa da congregação, ser expulsada do nosso meio,
Precisa-se muita coisa. Precisa-se de muita evidência tangível de que ela estava fazendo um pecado grave e de forma crassa e rebelde. Não é como vocês, testemunhas de Jeová, aplicam. Mas por que as testemunhas de Jeová expulsam? Porque elas têm medo daqueles que abandonam a congregação. Elas fazem isso por simples medo daqueles que se afastam. Porque muitos descobrem a verdade sobre a verdade e veem que essa organização é uma organização de mentiras. Uma organização que não aplica aquilo que a Bíblia realmente ensina. Uma organização que se diz religiosa e que está empenhada em obras de construção no mundo todo, que de uma forma ou de outra está enganando os governos humanos para viver isenta de impostos e continuar construindo, reformando e vendendo. Você, testemunha de Jeová, que às vezes é tratada numa comissão judicativa como se fosse lixo, é só um número, é só uma peça no maquinismo das testemunhas de Jeová. Se você for expulso, tudo o que você fez para eles não vale nada. Não vale nada. Ninguém vai levar em consideração se você ficou 30, 10, 40, 50 anos servindo ali fielmente. O dia que você questionar as decisões do corpo governante ou dos anciãos da congregação, você será tido como um rebelde e será expulso. Por quê? Porque eles têm medo das pessoas que questionam. Eles têm medo das pessoas que se dissociam, que saem por conta própria. Porque não querem que você tenha contato com essas pessoas, que vocês saibam o que eles fazem de errado. Durante a minha vida, eu pertenci a 4 congregações. Congregação Vila Virgínia de Ribeirão Preto, Congregação Jardim Califórnia de Ribeirão Preto, Congregação Lusitana de Ribeirão Preto e Congregação Guanabara de Ribeirão Preto. Eu desafio a cada um de vocês que está vendo esse vídeo a entrar em contato com os irmãos dessas congregações e perguntem quem é Ricardo Cândido de sua família. Mas perguntem para as publicadoras. Perguntem para eles quem sou eu. Eu não cometi nenhum pecado. Eu não fiz nada de errado para com as pessoas ali. Eu não fui expulso. Eu não pedi dissociação. Eu simplesmente parei de frequentar as reuniões das testemunhas de Jeová. Deixei tudo para trás quando eu descobri as mentiras que essa organização pratica. E eles têm medo de que você que está aí dentro entre em contato com pessoas como eu e como outras. Eles pintam para vocês que aqueles que abandonam, que são desassociados ou dissociados, ou aqueles que se afastam, são a pior espécie de pessoas do mundo, são inimigos de Deus. São inimigos de você que querem minar a sua fé em Deus e em Cristo. É mentira. Nós queremos que você conheça a Cristo conforme a Bíblia e não mais conforme os óculos do corpo governante. Então esse era o recado que eu queria passar para vocês através desse vídeo. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo aqui até o fim, se conseguiram, né? Já chegamos aí a quase 1 hora de vídeo, falando um pouco sobre essa doutrina maléfica, né? Esse dogma maléfico da desassociação, da forma como as testemunhas de Jeová praticam. Mais uma vez, é importante frisar, a Bíblia aplica disciplina, ensina disciplina, mas não como as testemunhas de Jeová aplicam. Que fique bem claro isso, tá bem? O que eu quero pedir para você então agora é que, por favor, pegue esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, para que elas também entendam e vejam de acordo com a Bíblia o que realmente é ensinado sobre disciplina. Lembrem-se, o apóstolo Paulo, ele instituiu ali, falou sobre a disciplina, mas para aqueles que eram pecadores impenitentes. Cristo mostrou que não se deve desprezar as pessoas, mesmo aqueles que estão se afastando, aqueles que têm problemas a serem resolvidos dentro da congregação. Tiago disse que ao aplicar a disciplina, ou se procurar alguém que está doente, talvez em sentido físico ou em sentido espiritual, que é o que eu entendo que ele disse ali em Tiago no capítulo 5, quando você chegar a essa pessoa e orar junto com ela, você vai perdoar os seus pecados. Você vai salvar uma alma e esse é o objetivo da disciplina bíblica. Não é expulsar as pessoas. É fazer com que a pessoa volte a si e continue no seio da congregação.
A expulsão é o último caso. É o último caso. Último caso. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Deixem aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam desse vídeo. Por favor, é muito importante isso para que o YouTube reconheça que o canal tem importância para as pessoas e comece a recomendá-lo para mais e mais pessoas ainda, e essa mensagem chegue a todos para que toquem o seu coração e para que elas vejam o que a Bíblia mostra para nós sobre este assunto. Eu agradeço vocês de todo o meu coração. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Livre-se de Crenças Limitantes.